No programa de hoje eu recebo o vereador Dr. Acácio Tobias, ele que foi o segundo vereador mais votado no último pleito eleitoral. Acácio tem uma trajetória muito interessante, já foi vendedor de picolé, garçom, uma das pessoas mais esforçadas que eu conheço, meu amigo. Primeiro, obrigado pela presença, você sabe o quanto eu sou fã de você e o quanto você é gentil comigo todas as vezes. Obrigado. Obrigado a você, Orlando, nossa amizade de muito tempo, e eu também sou seu fã, te admiro pela também sua trajetória, caminhada, escritor, 15 ou 20 faculdades, eu não sei ao certo. Parabéns. O Acácio, vamos começar lá pelo Acácio na infância. Como foi o Acácio lá na Coab 1, que eu sei que você é de lá? Eu sempre fui um menino muito arteiro, sapeca, e eu agradeço muito a minha mãe e meu pai por sempre, eu não sei se era hiperativo que chamava na época, mas eu sempre fui muito arteiro, eu tinha um pouco de dificuldade para aprender, para me focar nas coisas, mas minha mãe sempre foi muito dedicada comigo, sempre sentou, sempre me ensinou, sempre teve muita paciência. Eu acho que isso me ajudou muito nos dias de hoje, eu consigo entender o carinho, né, que minha mãe teve comigo, a paciência, desde a tabuada, sabe, sentava. Minha mãe, não é porque é minha mãe, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Minha mãe é formada na USP, né, ela é bioquímica, farmacêutica. Então, minha mãe sempre nos incentivou muito a estudar, a buscar, né? Então, minha mãe é uma pessoa muito simples. Então, eu acredito muito que essa persistência dela me ajudou muito a chegar hoje, a terminar minhas 2 faculdades, né? E meus irmãos também estudaram. Então, isso é um avanço que eu agradeço muito a minha mãe e meu pai. Você me deu uma deixa perfeita, né? Porque você falou da dona Cleusa, fofíssima. E eu me lembro de uma declaração dela no ano passado, que ela dizia assim que muitas pessoas... Eu te falei que você foi vendedor de picolé no começo, né? Até questionavam, né? Ela assim, vocês não têm tanta necessidade e tal. E ela explicava que foi um desejo seu de querer vender. O que era ali? Já era um olhar para as pessoas, um olhar para o empreendedorismo? Acho que nem foi isso. Assim, meus amigos do bairro, era ali na Coab 1, né? A primeira Coab, e são pessoas simples, humildes, né? E meus amigos vendiam picolé, né? E eles tinham o dinheirinho deles, né? Minha mãe sempre nos deu tudo, mas assim, lá em casa foi tudo bem regrado, assim, né? Minha mãe era comerciante, tinha uma farmácia junto com meu pai, uma drogaria, mas não era aquela coisa, né? E aí eu falei, mãe, eu quero vender picolé. E eu achei legal da minha mãe, que minha mãe incentivou, vai lá, filho. E minha mãe, eu ia sozinho, ia com meus amigos. E ali minha mãe nunca falou para mim, não, assim, não vai trabalhar, não vai vender picolé, não. E eu sempre, aí eu comecei a vender picolé, tinha meu dinheirinho, minhas coisas, e foi desde de moleque eu sempre tive essa vontade de ter e conquistar as coisas, não depender de ninguém para nada nesse sentido, sabe, de batalhar e conquistar. O que você guarda, Cássio, da sua infância? Assim? Qual que é a memória afetiva que você tem? Foi momentos muito bons, né? Eu perdi minha avó muito cedo, né? Que é a mãe da minha mãe. E a gente morava com meu avô, né? Meu avô Manuel. E meu avô, minha mãe por ser filha única, meu avô particularmente, assim, ele que cuidava da gente. Porque minha mãe e meu pai saíam para trabalhar. E meu avô que fazia o arroz, fazia a comida. Então, assim, foi momentos muito, muito importantes para mim, né? De família, né? Foi muito, muito importante estar com meu avô, estar com meus amigos ali no bairro, a gente ficava na rua, né? Aquele tempo de praça, de brincar ali na praça com os amigos, né? E são meus amigos até hoje, então isso é importante, ter essas amizades verdadeiras, né? E pessoas que hoje a gente vê que chegaram lá também. O Acácio, você sempre fala com muito carinho da Coab 1. O que vem assim na sua cabeça quando a gente fala assim, Coab 1? O que mais marca em você? Então, os meus melhores amigos vêm de lá, né? Que um é o Igor Godinho, que é na rua da minha casa, que ele até está morando. Eu espero que vou mostrar essa entrevista para ele, ele vai ficar feliz. O Igor Godinho, que tá morando em Uberaba, agora está em Araxá, montou um comércio dele, está indo super sucesso. O Beto, na Rua de Cima, o Danilo, que hoje trabalha comigo, é meu assessor. Então, são todos meus amigos ali do bairro, né? Que eu cresci ali junto, que a gente ia para a mesma escola junto, estudando no Magon, no Peroni, no Cabral. Então, a gente ia junto para a escola, sabe, de colocar
a mochila nas costas e junto. Então foi muito importante isso para mim, sabe, de ter esses amigos, ter esse laço. Meu avô morava, meu outro avô, que é o Domingos Tobias, morava no quarteirão de cima com os meus tios, né, minha tia Joana, Domingos, Lúcio, Benedito, Domingos moravam no quarteirão de cima. Então minha família era ali, né, tanto a minha família, que é do lado do meu avô, e também do lado do meu tio e meus amigos. Então, por isso que eu criei esse laço ali, muito importante com o bairro. E você pensava em política, Cássio, nesse período? Não. E assim, eu tinha um tio, que até é o nome da recepção da Câmara, Circe Tobias, que era vereador, foi por 4 mandatos. E aí tinha aquele negócio do vereador, chegava, todo mundo abraçava, né? Era um tempo diferente. E eu tinha essa imagem do meu tio, Zezinho Atrapalhado, outros vereadores que tinham, a população amava eles, né? Tinha um carinho especial pelo vereador, pelo político, né? Que é diferente hoje, né? Que as pessoas não olham o político com um olhar diferente, né? Vamos dizer assim. Então, para mim foi muito importante. Eu tinha essa imagem do meu tio, né? E depois meu tio perdeu a eleição, não quis mais competir, né? E aí eu fui em 2012, foi a primeira eleição que eu fui convidado, né? Na época eu fazia parte de conselho, eu fui presidente do Conselho da Comunidade Negra, e me convidaram para vários partidos começaram a me ligar, e na época eu nem pensava nisso. E acabei filiando no último momento, né? Vários partidos me ligando, eu acabei filiando num partido, no qual eu tive 354 votos em 2012, dos 17 eu fiquei número 42, de 300 e poucas pessoas, então assim, eu me senti vitorioso, porque eu fiz uma campanha que era só eu sozinho para a rua, e ter 354 votos, né? Você sabe quando perdi, mas ganhei, sabe quando eu tive essa sensação. Você tinha essa dimensão, acaso, que você teria essa quantidade de votos na primeira? Não tinha. É uma coisa muito campanha, eu falo assim, todo mundo, eu falo que você que está nos assistindo, acho que todo mundo deveria uma vez participar de eleição, para saber, porque todo mundo acha que é popular, todo mundo acha que tem muitos amigos, né? Mas a campanha é uma coisa diferente, que eu acho que as pessoas acreditam realmente naquele político que realmente possa realmente fazer. Hoje eu vejo muito isso. As pessoas acreditam em pessoas que realmente podem melhorar a cidade. Então, cada vez mais eu vejo pessoas votando em pessoas pela competência e pela dedicação, né, no município, do que na parte de DOC. Antigamente teve um tempo que, coitadinho, vota naquele lá para ele ganhar de ser vereador. E eu percebi que nessas últimas campanhas, esse tipo de trabalho não tem pegado. Acho que a pessoa olha e fala, não, eu vou votar naquele ali porque ele vai lutar pelo meu bairro, ele vai lutar pela cidade, ele vai buscar recurso. E eu acho que é importante, a gente está gatinhando ainda para melhorias do país, mas eu acredito que isso vai ser fundamental, isso no futuro, das coisas melhorarem, que os políticos são escolhidos no meio da sociedade. Então, cada vez mais que a gente escolhe pessoas boas, a gente pode cobrar melhor e as coisas acontecerem da melhor maneira. Eu quero voltar só um pouquinho para a gente avançar na parte da política ainda. Queria saber como você era criança, se tinha esse espírito de liderança. Porque de trabalhar você já tinha, né? Ao passar a vender picolé e tal. Mas você já tinha esse espírito de liderança? Não, minha mãe falava lá dos meus primos que eu era o mais arteiro, que eu que puxava todo mundo para fazer a arte. E era uma verdade isso ou não? Não, eu sim. Mas assim, eu tenho o privilégio de ter amigos, eu acho que isso ajudou muito na minha personalidade, de pessoas que eram liderança, sabe? O Danilo mesmo, que é meu assessor, a gente falava que ele é o polêmico, né? Que o apelido dele é polêmico, porque ele questionava muitas coisas, as coisas, eles não queriam ser do jeito dele, tinha que, sabe, o Beto, o Igor, então são todos amigos meus que eles eram acima da média, assim, de inteligência, de questionamento, de pessoas que puxavam as coisas para fazer. Eu lembro que o Danilo faz o aniversário no dia 11, eu faço no dia 7, e o Beto, amigo meu, faz no dia 5 de março. E a gente reunia e fazia o aniversário nós 3 juntos. A gente às vezes comprava camiseta, tudo igual. Então, assim, era bacana e eu acho que isso me ajudou na minha personalidade de ter amigos especiais, pessoas especiais na minha vida e pessoas que sempre acreditaram em mim. Acaso, quando você foi para a primeira vez na campanha, 2012, que você teve os 300 votos, me deu uma curiosidade. Você foi sondado, imagino que por vários partidos, mas qual que foi a realmente chave que virou e falou assim, epa, eu acho que eu posso participar desse processo? Teve em você isso? Teve.
Em 2012, pós-campanha, eu fiz uma análise de quem ganhou o que fez e quem perdeu o que fez. Então, eu comecei a trabalhar, né, falar, é isso que eu quero? Não, eu quero concorrer, então o que eu preciso fazer? Então, eu estudei, né, estratégica e fui atrás do meu sonho, né? Então, tudo que você tem que pensar, né, de estratégia, porque às vezes a gente não pensa, deixa tudo para a última hora. Isso é comum de nós todos, né? A gente quer alguma coisa, mas a gente não faz aquelas coisas acontecer. Então, eu falei, para a próxima eu quero estar mais preparado, quero estar apto para as pessoas olharem eu e falar, não, pô, eu vou estar no Acácio. Eu até brinco e falo assim, quando eu entrego meu santinho, eu falo assim, ó, na minha cabeça é a mesma coisa que eu entregasse minha carteira de trabalho. Daí fala assim, ó, me contrata, você é meu patrão, o eleitor é meu patrão. Fala, me contrata para mim tomar conta da tua cidade chamada Sertãozinho. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, de que o eleitor, o munícipe é meu patrão. Então, assim, como é que eu tenho que tratar meu patrão? Quando meu patrão me pede alguma coisa, eu tenho que responder, eu tenho que resolver. Meu patrão está me pagando, a população me paga através de impostos. Então, eu tenho isso muito claro para mim, que eu tenho que me esforçar ao máximo para atender os anseios da população. E aí a gente vai para 2017, quando você assumiu pela primeira vez, a Câmara não era esse prédio maravilhoso que é hoje, era em outro lugar, para quem não para quem acompanha de fora, era numa região central da cidade, né? Uma outra estrutura. Você chegou lá em 2017 e aí, me conta, como era o que você imaginava, Cássio, assim? Ou te assustou? Nossa, tem um rito aqui por trás. Eu, assim, voltando um pouquinho no tempo, a frase do Dr. Wilson, voltando um pouquinho, eu estava trabalhando na época como diretor do Céu das Artes, que lá no Céu a gente tinha mais de 30 atividades. Então, isso me deu uma capacidade para lidar com pessoas, com problemas. Então, ali, um serviço público, né? É um serviço público, atender a população. Então, eu já tinha uma facilidade, né, por ser funcionário público também, de estar tratando com a população. Mas a gente entrou numa Câmara com vários vereadores novos, então foi uma Câmara bem conturbada, acho que todo mundo sabe, todo mundo lembra que a legislatura passada tinha umas brigas entre os vereadores, então isso atrapalhou muito, né, eu acho que o início do mandato, né? Eu acho que de todos, até todo mundo, era muita briga, muita confusão, era um período complicado. Tanto que, assim, às vezes a adrenalina, a gente chegava tão cansado e tão pico de estresse, porque eu trabalhava na prefeitura na época, então eu entrava às 7 horas, saía às 5, já vinha para a sessão. E depois era conturbado, às vezes terminava quase 11 horas, meia-noite. E às vezes a gente chegava no pico de estresse ou de emocional tão abalado que eu não conseguia, chegava em casa quebrado, mas não conseguia dormir. Aí no outro dia tinha sessão, tinha trabalho. Então, assim, foi anos complicados e difíceis. Mas eu não me arrependo um minuto de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi, das pessoas que eu conheci, porque eu acho que isso me ajudou muito. Eu vou precisar ir para um intervalo, eu vou pedir para você de casa ficar com a gente volta já já. No próximo bloco, a Casa vai falar sobre a parte boa, a parte ruim de ser vereador, vai contar para a gente como ele lida com as críticas e vai falar desse sucesso que foi nas últimas eleições ao se tornar o segundo vereador mais votado. Eu volto já já, não sai daí. A Prefeitura Municipal editou uma lei para que os munícipes, possam estar acertando seus débitos com o município. Você está retirando a máscara por estar numa distância segura. A lei municipal, ela dá o direito para os munícipes contribuintes a estarem acertando seus débitos com o município. Quais são os débitos que você pode estar renegociando com o município? São todos os débitos cobrados pela Prefeitura, ou seja, principalmente o IPTU, ISS, as taxas e as multas. Como você pode estar quitando esses débitos? Com um pagamento à vista. No pagamento à vista você vai ter 100% de desconto na multa e juro. No pagamento parcelado, você pode estar parcelando ele em 84 parcelas, com uma entrada de 5% do valor do imposto. A negociação pode ser feita tanto no poupa-tempo,
como no site da prefeitura. Ou seja, se você for fazer o pagamento à vista, você pode estar entrando no site da prefeitura e estar quitando o seu débito. Se você for fazer o seu pagamento parcelado, você pode estar entrando no site do Poupa Tempo para agendar junto à nossa central de atendimento para poder estar quitando os seus débitos. O pagamento dos débitos é muito importante, porque com esses recursos são investidos em educação e saúde e obras. Não perca essa oportunidade. Já estamos de volta com esse rapaz que é o Miss Simpatia, Cássio Tobias. Cássio, me fala o seguinte, aí você estava contando para a gente, foi uma experiência interessante assumir em 2017 e eu quero avançar a história porque eu quero aproveitar muito a tua vinda aqui. O ano passado, novembro de 2020, quando aconteceram as últimas eleições, você foi reeleito acima do que você esperava, aliás, bem acima do que você esperava, e eu sempre fico com isso na cabeça. Primeiro que quando alguém sai para candidato, né, para pedir apoio nas ruas, o voto das pessoas, é um ato de coragem, pelo menos essa é a leitura Sim. que eu tenho, né, de você colocar o seu nome à disposição, ir lá e falar, eu vou fazer, eu vou trabalhar para isso, papapá. Aí você consegue, você volta. É uma responsabilidade do tamanho do planeta, né? E ainda mais com esses números. Você teve 1.670 votos, você é considerado o segundo vereador mais votado, não é? Sim. Uma responsabilidade? Muito, Orlando. Eu penso em fazer mais, buscar mais, lutar mais, representar mais. Até um outro vereador brinca comigo, falou, o Cássio não gritou, não caçou rola aqui, e ele teve mais votos do que eu, né? Eu falo assim, a representatividade e as pessoas, o que as pessoas que votaram em você esperam de você, né? E é uma coisa que eu sempre me pergunto, o que eu espero do meu representante, né? Então, qual que é a postura que eu espero que o vereador que eu votei tenha, né? Eu tive as minhas frustrações com candidatos que eu votei no passado, que eu imaginava que eles iriam ter condutas diferentes e às vezes que eu procurei, eu não consegui ter acesso a eles, nem consegui falar com eles. Isso é muito frustrante. Tanto que eu falo para os meus assessores, falo, qualquer pessoa que quer falar comigo é para passar meu telefone. Eu tenho um único número, meu telefone é o mesmo há 15 anos, então as pessoas conseguem falar comigo. Eu acho que é muito frustrante quando a pessoa vai lá na porta da sua casa, pede o voto, bate, e depois você precisa falar com a pessoa, tirar uma dúvida ou ter alguma informação e você não consegue ter acesso a ela. Então, eu tenho o mesmo número, continuo com o mesmo número e as pessoas conseguem falar comigo. Então, acho que isso é o mínimo, é a dedicação ao carinho e o comprometimento com as pessoas que você representa. O Cássio, você falou em dado momento sobre a sua postura serena, né, no plenário, de um modo geral. Você é sempre assim? Ou não? O que te tira do chão, que te deixa bravo? Orlando, até agora há pouco a gente estava falando sobre isso, né? Eu acho que o que tem faltado muito é as pessoas fazerem as coisas com amor. Isso me deixa um pouco frustrado, né? Quando as pessoas se comprometem a fazer uma coisa e não fazem. As pessoas se pagam por um serviço e a pessoa não executa direito, não faz. Então, eu acho que tem faltado muito isso, sabe? As pessoas fazerem as coisas com amor, se dedicarem. E eu acho que isso faz total diferença. Eu acho que em tudo, sabe? Para uma pessoa que pedir uma informação, pois não, é isso, funciona. Porque nem sempre a gente consegue falar sim para a pessoa, né? Para a população. Né? Mas eu acho que a gente tem que explicar, isso aqui é isso por conta disso, disso. Porque às vezes as pessoas pedem coisas que não pode. Né, que nem tudo pode nas coisas públicas. E você tem que explicar isso para ela porque não pode. E eu acho que está faltando, o que me deixa irritado, frustrado, é essa falta de amor das pessoas com o que se comprometem a fazer. Você não é obrigado, igual eu não fui obrigado, ninguém me obrigou a ser vereador. Eu quis, coloquei meu nome e concorri. Então, eu me propus a fazer isso, eu tenho que fazer da melhor maneira. Né? Você se propôs a fazer tal coisa, faça com amor, faça com carinho. E eu acho que nossa humanidade, as pessoas, eu acho que tem faltado isso. Pessoas que fazem as coisas com amor. Cássio, você traz para a gente nessa reflexão, você falou em algum momento aí sobre essa paciência de explicar para o outro,
um pouco do trabalho do vereador, um pouco do trabalho do executivo. É bom a gente até aproveitar, até como um serviço, né? Muitas vezes o vereador propõe um requerimento, um anteprojeto, um projeto de lei, e há esse descompasso mesmo, né? Entre ele apresentar, tem todo um rito a ser aprovado aqui pelos demais vereadores, isso ir para frente, chegar ao executivo, e as pessoas muitas vezes querem o assunto para amanhã, ontem, né? Como dizem, né, Cássio? Então é bom a gente também ter essa utilidade pública de explicar esse papel do vereador, né? Sim, as pessoas ainda não, muitas pessoas ainda têm a imagem do vereador do passado, né? Hoje o vereador tem buscado emendas parlamentares. Falando nisso, Orlando, já quero passar para você. Conseguimos, estamos quase finalizando, mas faz quase R$1 milhão. A gente buscou com nossos deputados, então eu não tenho medido esforço de ir lá, porque assim, se o vereador não vai, não pede para o deputado, não marca audiência em São Paulo, não vai lá no gabinete, leva o documento na mão, explica, deputado, isso aqui é para tal coisa na cidade, está precisando de ambulância, deputado, preciso de você, ajuda Sertãozinho. Se você não faz um trabalho, realmente esse recurso, que é um recurso público, é nosso, ele acaba sendo destinado para outro município. Então, as emendas parlamentares, esse trabalho, desde a legislatura passada, eu acho que antes não tinha um trabalho tão efetivo de vereadores e buscar recursos. Na legislatura passada foram mais de 2 milhões, essa agora, no primeiro ano, já foi R$1 milhão, meio milhão agora já foi pago. Até eu quero agradecer o nosso deputado César, de São Paulo, que não tem história com o Sertãozinho, mas acreditou no nosso pedido, acreditou no Acácio, acreditou, e está vindo aí um recap, num pedaço de uma estrada que está toda esburacada, que vai sair. Então é importante esse trabalho do vereador. Fora buscar recursos, atender a população, ir no bairro, buscar melhorias, ouvir a população, qual que é os anseios. Hoje mesmo está vindo para cá, no meu bairro não tem praça, aí você tem que explicar, não foi feita tantas praças, uma praça não é tão barato, tem que ver se o terreno pode. Então a gente explica todo o contexto para a pessoa entender como funciona e também não se frustrar, porque às vezes a pessoa pede uma coisa que não é trabalho do vereador, que é o prefeito que executa, né, aquele que faz. Então, se explicar isso para a população, eu acho que acaba as pessoas entendendo realmente o papel e cada um de nós tem que fazer isso. Isso aqui eu vou pedir, mas quem autoriza é o prefeito. Acácio, você falava dos recursos que você conseguiu desde 2017, que então somam aí aproximadamente 3 milhões. Eu imagino que para você deve ser uma alegria, assim, quando esse dinheiro efetivamente vem aqui e, sobretudo, em áreas importantes, né? Você falou das vias públicas agora há pouco, mas você já conseguiu verbas para a saúde, para a educação, para a cultura. Você é muito ligado à cultura, que eu sei, né? Sim, eu ouço muito as demandas da população e luto para que as coisas saiam, né? Sempre eu estou com os prefeitos, graças a Deus, tem uma boa abertura. Quero mandar um abraço para o prefeito, ex-prefeito Zezinho de Menes, que sempre me atendeu, Orlando, com muito carinho. O doutor Ucim também, todas as vezes, vou na prefeitura, o doutor também sempre abriu as portas. Então, eu tenho 2 professores, 2 amigos que realmente fazem a diferença na cidade, né? Então, o doutor Wilson é do meu partido PSB, o Zezinho que me chamou para entrar no PSDB, então fui eleito pelo PSDB junto com o Zezinho, agora estou eleito, novamente reeleito com o doutor Wilson. Então, essa amizade, essa parceria realmente faz a diferença, porque tanto eu quanto o prefeito Zezinho de Mendes, quanto eu, quanto o doutor Wilson, a nossa missão é melhorar a vida das pessoas, é lutar por melhorar a vida das pessoas. Então, eu acordo pensando como a gente pode melhorar a nossa cidade, como eu posso melhorar a vida das pessoas. Acho que a pessoa pública que trabalha, todos nós temos essa responsabilidade, melhorar a vida das pessoas. Cássio, eu não sei se é um devaneio, uma fantasia da minha parte, mas eu queria refletir com você isso. Eu percebo que a classe política, embora esteja em débitos, vamos dizer assim, com a população, a gente percebe que a população ainda cobra muito dos políticos, eu ainda assim percebo que está havendo uma profissionalização no processo, né? Então, hoje a gente vê pessoas mais preparadas para assumir cargos no executivo, no legislativo e na estrutura de um modo geral. Você avalia que isso vai ser uma ação do futuro mesmo e tirar de vez
política que você se referiu em algum momento, aquela velha política? Sim, eu também acredito plenamente nisso, Orlando, de que as pessoas cada vez mais veem candidatos preparados, pessoas que tenham uma base sólida de trabalhos, que a população fala, não, eu acompanho o trabalho dele, esse aqui faz trabalho aqui no meu bairro, esse aqui tem um trabalho na igreja, esse aqui tem um trabalho social em tal área. Então a pessoa vê aquela pessoa que é uma liderança, é líder de bairro, é a pessoa que é uma liderança e que aquela pessoa já tem feito trabalhos. Eu vejo assim, as pessoas que têm encontrado êxito nas campanhas eleitorais são pessoas que trabalham, que têm uma história de trabalho. E isso a população vê. Então, a pessoa que vem de última hora porque acha que é conhecido, que eu conheço um monte de gente e que eu vou ser eleito, realmente não tem acontecido isso. E é bom também que haja essa profissionalização, né, Cássio? Sim, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que estarem preparadas para estar aqui, porque não adianta a gente aqui vota coisas que podem prejudicar 130 mil pessoas. Então, tem que ser vereadores atuantes, preocupados, questionadores. Então, ninguém aqui está aqui para falar amém. Coisas que for malefício para a população, a missão da Câmara Municipal é brecar, é questionar, não vamos votar, isso aqui é ruim, vai prejudicar a população, prefeito. Então, essa é a nossa missão, ser o representante direto do povo. E ninguém melhor do que o vereador, né? Que o vereador está ali, está no bairro, é escolhido pela comunidade. Cássio, qual que é a parte boa e a parte ruim de ser vereador? A parte boa, assim, eu às vezes esqueço, eu nunca coloquei isso no meu coração, assim, sou vereador, né? Eu até foi cair a ficha mesmo no final do primeiro mandato. Então, eu andava na rua e eu até esquecia que eu era vereador. E as pessoas, vereador Cássio. As pessoas é estranho para mim que você não conhece as pessoas, mas as pessoas te conhecem. Né? Sábado eu fui no centro da cidade, aí várias pessoas que eu não me lembro, né? Porque assim, eu graças a Deus, se eu vejo uma pessoa, eu nunca mais esqueço. Mas tem pessoas que me conhecem que eu não conheço. Né? E as pessoas, Cássio, vereador Cássio. E é gostoso. Então, acho que essa parte boa é essa parte do carinho da população e pessoas que reconhecem o seu trabalho, sua dedicação. Isso é a parte mais boa, assim, de saber, nossa, Cássio, parabéns pelo trabalho. Porque hoje é muito difícil a gente ouvir pessoas elogiando políticos. Então, quando você vê que pessoas falam, não, Cássio, você está fazendo a diferença, nossa, Cássio, que bom que você está lá, isso é a parte boa. A parte ruim é o contrário. É que nem todo mundo entende algumas coisas que é o papel do vereador. Então, as pessoas acham que o vereador tem um poder que realmente não tem. Né? Tem coisas que realmente dependem do prefeito. Todas as coisas que envolvem recursos, por exemplo, uma coisa simples, uma lombada. Eu posso fazer o requerimento aqui na Câmara para ir para o departamento de trânsito, para eles lá avaliarem, o engenheiro de trânsito ir lá avaliar se tem necessidade da lombada. E às vezes a pessoa fala, tem que pôr uma lombada aqui. Eu já pedi para o vereador não pôs. Não é nós, vereadores, que autorizamos lombada. Nós fazemos o pedido e eles vão no local e avaliam se tem necessidade ou não. A gente até fala assim, de lombada, Orlando. Às vezes a pessoa que pede, e às vezes vai estar lá na frente da casa de outro vizinho que não pediu. Aí aquele outro vizinho quer fazer uma abaixo-assinada para tirar aquela lombada que eles achavam que não tinha necessidade. Tem casas que teve que tirar lombadas porque quando colocou, era o lugar, a avenida que tinha muito acesso e a pessoa tinha a janela da pessoa era virada para a rua e ficava ali o caminhão freando em cima, aquele barulho, e aí a pessoa pediu, falou, pelo amor de Deus, põe para frente porque está atrapalhando. Então, às vezes de uma lombada, você vê o tanto de coisa que tem. Tem uma pessoa que me brigou comigo, vamos dizer assim, porque queria colocar-se numa travessa, que era só morador, tem um bairro ali que é travessa, então ele tem que ser estudado para colocar uma coisa. Então, não é o vereador. Tem muitas coisas que não é o vereador que autoriza, o vereador que faz, a gente faz o pedido. E isso eu tenho cada vez mais explicado para a população, eu vou fazer o requerimento, mas vão aí, tal, assim, assado, e aí depois autoriza, aí sai a licitação, o prefeito faz a licitação, aí eles vão instalar. Não é então, tão assim, rápido assim, né, cara? Mas eu tenho sempre explicado isso para os meus assessores, né, e para a população, para a gente estar apto para poder, da melhor maneira possível, trazer informação, trazer como funciona,
para as pessoas também entender como funciona o órgão público. E como que você lida com essas críticas? Orlando, antes eu acho que me abalava mais, sabe, no início do mandato. É difícil, sabe, às vezes as pessoas, às vezes na maldade, fazer certas coisas, igual já teve requerimento que eu escrevi um requerimento que era para colocar psicólogas nas escolas para tratar de bullying, racismo, né, porque às vezes tem lá não tem uma pessoa especializada para tratar disso, então eu falei, vamos colocar um requerimento, para uma ideia para o executivo para que tenha uma psicóloga para tratar desses casos de bullying na escola, né? Aí uma pessoa maldosa pegou e falou, o acaso quer pôr uma psicóloga para tratar de negro na escola, né? Tipo assim, então pôs uma coisa como se fosse direcionada à população negra e era uma maneira de bullying de maneira geral, né? De tudo que a gente sabe que é preconceito, mas as pessoas às vezes usam da maldade. Aí falaram que eu queria colocar uma fila exclusiva de negro no posto de saúde, sabe? Assim, é muita maldade, pessoas às vezes que querem atingir sua imagem, levar a população contra você, como eu tive... quando eu estive na mesa diretora, foi um momento conturbado de pessoas que queriam todo o tempo estar ali prejudicando você. Mas eu creio muito em Deus, oro muito e eu acredito, tudo eu entrego na mão de Deus. Nem sempre a gente está 100% de energia para lidar com isso, mas nesse tempo todo eu posso falar que Deus nunca esqueceu de mim e sempre tem feito justiça por mim. E de onde vem essa inteligência emocional toda? Da fé? Da fé. Acho que quem é cristão, né, quem acredita em Deus, nós assim, quem é crente, né, nós cristãos, a gente fala que a gente é discípulo de Cristo, né? Então, como Cristo tratou com tudo isso, né? Nós que somos discípulo de Cristo, como é que discípulo é alguém que segue os passos de Cristo? Então, se eu quero ser discípulo de Cristo, qual que é a minha postura? Alguém me xingou, como Cristo, você viu, Cristo, tudo que fizeram com ele sempre tratava as pessoas com amor. Eu sei que é difícil, nem eu consigo sempre, mas eu tento da melhor maneira possível ser amoroso com as pessoas, mesmo quando as pessoas são grossas comigo, quando as pessoas me xingam. Eu tento ter essa maturidade, essa inteligência para ser uma pessoa melhor e também passar isso para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa está com um problema e ela descontar em alguém, ela quer ali no Facebook ou pessoalmente, ela quer externalizar, né? Que a culpa que está chovendo é do vereador, ou que a culpa da seca, que está poeira no quintal dela é do vereador. Que está acabando água não é porque não está chovendo, é a culpa do vereador. E aí xinga, vocês, vereador, vagabundo, porque não está chovendo, cadê o vereador porque não faz chover? Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com isso da melhor maneira possível e a fé me ajuda muito. Seguindo, né? Sempre. Cássio, deixa um recadinho para o pessoal que está em casa, para uma mensagem especial que você queira falar não só para os seus eleitores, mas de um modo geral para a comunidade. População, queria agradecer ao Orlando, à Câmara Municipal, a nossa presidente Edna, por a abertura desse espaço, né? A gente sabe que isso aqui foi plantado lá atrás, era uma coisa que a gente nem acreditava que ia sair, né, Orlando? De ter a TV Câmara, esse espaço para falar com você aí que está nos ouvindo. Então, a população pode continuar contando com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu carinho. Nosso gabinete aqui na Câmara tem meus assessores Danilo e Marco, que estão aqui para atender cada um de vocês, inclusive eu. Então, uma hora que você quiser passar aqui na Câmara, tomar um café comigo, vai ser uma honra receber você aqui, a gente conversar, você trazer para mim os seus anseios, as melhorias que você acha que tem que ter no seu bairro, as cobranças, a gente está aqui para isso, para servir. Isso eu coloco como prioridade, melhorar a vida das pessoas. Cássio, brigadão pela presença, viu? Uma honra estar contigo, Orlando. Sou seu fã. Obrigado. Olha, a gente agradece, na verdade, a participação das assessorias que nos ajudam a elaborar esse programa. Então, um abraço, um beijo, um queijo para o Danilo e para o Marco. A gente pede para você continuar na programação da TV Câmara e acompanhar o trabalho do Cássio e dos demais vereadores, acompanhando as sessões às segundas e terças-feiras, a partir das 18. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.